Agora o assunto é delicado, mas é muito importante: educação sexual. Chega uma hora na vida dos pais e das mães, no meu caso, e também dos responsáveis, que é preciso falar sobre esse assunto com os filhos. O tema que hoje é até discutido nas escolas por causa da importância que tem. Muitas vezes, gente, gera dúvidas. Afinal de contas, como devemos falar sobre educação sexual com os nossos filhos, hein? E mais, quando isso deve acontecer? Será que tem uma idade específica? Será que tem um momento certo? E para a gente conversar sobre esse assunto, recebemos a psicóloga Dulciane Souza e a mamãe Andréia Ribeiro. Bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença no Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Dulce, eu vou começar contigo. Tá bom. É importante a gente falar com os filhos sobre esse assunto? Sim, é muito importante falar com os filhos na hora que eles estiverem nos perguntando. Então, responder exatamente o que eles estão perguntando, entender essa pergunta, né? Saber de onde vem a pergunta, de onde vem a curiosidade, para a gente responder da melhor forma, de acordo com a idade da criança. Então não tem uma idade específica, né? Você responde quando a criança te perguntar. Sim, é isso mesmo. Responde quando ela perguntar. Andréia, como que foi lá na sua casa? Você tem o Pedro com 16 anos, a Valentina com 9, o Noah com 8, o Pedro com certeza, né? Foi o primeiro aí. Como é que foi quando você foi conversar com ele? Foi você? Foi o seu marido? Foi eu, né? Porque ele perguntou como ele tinha nascido, de onde veio, como ele veio parar na minha barriga, e nunca usei a história da cegonha, nunca. Era uma sementinha que o papai plantou e cresceu, mas que quando ele fosse crescendo ele ia entender mais sobre essa sementinha e foi tranquilo. Aí depois, quando ele tinha 13 anos, a gente teve uma conversa um pouco mais séria, porque eu vi que entre os amigos deles eles estavam usando, tipo assim, seu gay, seu homossexual, tipo um xingamento, assim, no Facebook, etc. E daí eu senti que eu precisava falar, explicar, né, que aquilo ali não dava para acontecer. Que o homossexual não é uma palavra para você xingar a outra, gay, isso e aquilo. E a gente conversou, foi super tranquilo e não aconteceu mais, assim. E é assim como disse a Dulce, vai perguntando, a gente vai respondendo e... E o Noah e a Valentina, assim, eles já tiveram essas dúvidas, já perguntaram? A pergunta clássica, né? Como que eu fui parar aí dentro? Com certeza essa, já. Sim, outras ainda não, eles não fizeram nenhuma pergunta, assim, que eu tenha achado assim tão importante para responder, e aí a gente responde daquele jeito, porque às vezes o que eles querem saber é uma coisa tão pequena e vira um carnaval, né? Se a mãe não para e pergunta de onde tu veio, do porquê que tu quer saber disso, que às vezes é uma coisa bem boba, assim, né? Dulce, a gente sabe que muitas mães ainda usam o termo da cegonha, né? Lá no passado, a minha mãe disse que tinha sido uma sementinha, que meu pai tinha colocado na barriga dela, a mesma tática que eu usei com a minha filha, tá? E que aí depois cresceu e nasceu. Mas a minha mãe falou que era a cegonha que trazia. Então é errado a gente falar, a gente tem que comentar a verdade com a criança. A verdade. A verdade é sempre melhor, porque assim, a história da cegonha fica uma história muito estranha e depois a criança vai descobrir a verdade e vai, poxa, minha mãe mentiu para mim, meu pai mentiu para mim. Então é sempre melhor com a verdade. É lógico que não vai expor tudo de uma vez, porque a criança nem dá conta de tudo. Aí é na adolescência, quando começa aquelas alterações no corpo, né? Aí a gente tem que chamar, como a Andréia fez, né? O Pedro com 13 anos, a gente tem que chamar o filho para uma conversa. Sim. Até porque, assim, hoje a gente vê muitos filhos únicos, né? Então não tem essa noção da diferença do corpo do outro, né? Então, trazer isso à tona, trazer livros, usar de livros também para mostrar. Eu trouxe pra gente ver, né? Eu trouxe um de corpo humano, então, mostrando, assim, sabe, o corpo humano, como que é lá dentro, que a gente... Dá pra gente mostrar aqui para os meninos, olha só, como que é o corpo humano, né? Como que funciona... Para informar de uma forma lúdica, né, Dulce? Sim. E hoje também tem alguns vídeos, depois eu posso passar na internet, mas eu acho assim, a internet está muito acessível. Então, hoje as crianças já vão colocar ali, se tu não responder, a internet vai responder. Vai responder, né? É verdade. Então, e é melhor que seja em casa. É melhor que seja em casa, né? E você filtre também esses vídeos, porque tem vídeos que usam a sexualidade e o sexo de uma forma bem jocosa, preconceituosa. Então é melhor você olhar antes e indicar para o seu filho o que olhar, né?
Você acha que foi importante, Andréia, conversar com os teus filhos em casa, com o Pedro, no caso, e explicar para ele? Porque chega um momento que na escola eles vão aprender, né? Vão ter atividade lá no 5º ano, né? Vão aprender sobre o corpo humano. Tu acha que foi bacana? Foi bacana até, como disse a Dulce, na internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, é melhor que ele pergunte para mim, que a gente pesquise junto, né? Então, e a gente começa a falar com eles desde pequenininho, quando a gente pede para que respeite o corpo do amigo, né? Ninguém tem o direito de tocar nas tuas partes íntimas e dar nome realmente para partes íntimas, não ficar com apelido, essas coisas. Então, eu acho importante falar para eles como chama o órgão da menina, o órgão do menino e que não tem outros nomes para isso, né? Eu acho que a gente tem que chamar e conversar assim, quando a gente acha que está precisando. Com certeza, né? Eu acho que faz toda a diferença na vida da criança e do adolescente. Dulce, e aquela prática, assim, da criança tomar banho com os pais, né? Ai, por exemplo, eu tenho uma filha, eu dou banho nela, né? A gente está tomando banho sem roupa. O meu marido dá banho também. Isso contribui ou não é aconselhável? Eu acho que os pais, os dois pais, eles vão percebendo uma hora que não dá mais, sabe? No início, eu também tomei, meu marido tomava banho com as crianças sem problemas e nós temos um menino e uma menina, né? Então, assim, no início, até um momento, eu acho que, para mim, aconteceu quando eles tinham uns 6, 7 anos, que, tipo, já eles tomavam banho juntos, os dois. Daí, quando começou muito, ai, deixa eu ver como que é dentro, né? Daí eu, não, agora deu, né? Então, agora cada um toma separado. Mas é muita da sensação e do bom senso da família, assim, porque também parte da cultura da família. Sim. Tem família que não admite isso e também tem que ser respeitado, né? Não, com certeza, né? A gente sempre fala que, né, a família, cada um tem a sua e vê lá como funciona a educação. Na tua casa, foi assim? Vocês davam banho, tomavam banho junto, Andréia? Ainda o Noah e o meu marido ainda tomam banho juntos. O Pedro, a gente já fala para ele entrar no banheiro, fechar a porta, né? E a Valentina também, a gente toma banho juntas, assim, mas ela e o pai já não mais também. Sim. Ele também já achou que já não estava mais tão na hora e deu, por enquanto, deixa ela. E assim a gente vai indo, vai percebendo. São coisas que a gente vai percebendo e vai mudando, não tem regra, né? Com tantos anos, vai ser hoje. Você vai percebendo no comportamento das crianças e nós também. Todo mundo tem que estar à vontade. Se tu percebe que alguém não está à vontade, tu vê que alguma coisa tem que mudar. É verdade, eu acredito muito, pela própria educação que eu recebi de casa, que assim, que os pais são os nossos melhores amigos, sempre. Então, se você é adolescente, aí está assistindo o programa e acha que não, os pais sempre são os nossos melhores amigos, né? As crianças também. E ter uma clareza, sentar todo mundo e conversar, isso é a melhor receita. Tem alguns jogos e cartinhas assim que puxam conversa em família, esclarecem. Então também é legal de uma forma lúdica unir a família em torno de conversas gostosas de infância, de tudo. Com certeza, bem bacana. Obrigada, Andréia. Obrigada, Dulce, por estarem aqui com a gente hoje no Ver Mais, tá? Até a próxima. Até a próxima. Até a Obrigada. Próxima. Até.